Graça e paz, tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças a Deus. Fazendo aí mais uma aula online para vocês, agora com a lição 9. Esta é a nossa primeira aula, né? O título dessa lição é Para o Alto e Além. Eu quero, antes de mais nada, pedir desculpas a vocês por não ter postado essa semana o nosso vídeo aí da escola bíblica, mas infelizmente eu tive um problema aqui com a minha câmera e ela não estava gravando, deu erro algumas vezes. Infelizmente, né, nós não estávamos preparados, né, pelo menos eu não estava preparada para ter que usar tanto a tecnologia e os equipamentos que são equipamentos domésticos, né, que a gente usa para uma pesquisa, para uma aula, para alguns trabalhos, às vezes não é compatível o suficiente para esse tipo de vídeo, né, para tanto tempo e para muitos vídeos. Mas deu tudo certo, graças a Deus, já consegui resolver o problema, estamos aí. Então hoje a nossa primeira aula aí da lição 9, Para o Alto e Além, parece coisa de filme, né? Parece aqueles desenhos que a gente assistia quando era pequena. A gente não, né? Eu assistia quando era pequena e vocês há pouco tempo, né? Então, mas o vamos fazer uma associação aí lá com os desenhos. Quando um personagem falava para o alto e além, era porque ele estava subindo mesmo, né? Assim, uma coisa forte, né? Um encorajamento, algo que dava poder ao personagem. E quando a gente traz isso aqui para o nosso contexto bíblico, né? Para o nosso contexto de igreja, quando falamos para o alto e além, estamos falando da nossa igreja, estamos falando do nosso evangelho, estamos falando do crescimento que a igreja precisa ter, e nós, como parte integrante dessa igreja, temos de estar preparados sempre para ir além, né? Para ir mais e mais do que a gente já foi até agora. Amém? A minha oração é para que todos vocês estejam aí de coração aberto para receber da palavra de Deus, que a palavra ministrada hoje aqui nessa aula, né, que a palavra estudada, ela alcance o coração de vocês, que ela faça sentido na vida de vocês e que ela possa contribuir para a edificação de cada um que está assistindo este vídeo, amém? Então vamos lá, nós vamos começar aqui então com o nosso texto bíblico base, né, que ainda continuamos com o livro de Atos, então eu vou ler aqui alguns versículos de 3 capítulos diferentes, que vai nos auxiliar a compreender o que esta lição de hoje está esperando de nós. Amém? Diz o texto bíblico: assim a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Isso está em Atos 6, capítulo 6, versos 7 e 8. Os que haviam sido... Apareceu aí era de uma aula que eu estava fazendo antes, desculpa. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Esta passagem está em Atos, capítulo 8, versículos 4 ao 6 e 14.
Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Essa passagem está em Atos 11, 19. Então, veja, nós já vimos várias passagens aqui de Atos, né, nas lições passadas, que nos apontam para o crescimento da igreja, né, que nos apontam para apóstolos, discípulos, que se dispuseram a continuar aquilo que Jesus veio fazer na terra, que é disseminar, né, que é passar adiante a palavra de Deus, que é falar dos milagres realizados por Jesus e que ainda podem ser realizados, né, em nome dele. Ainda que Jesus não esteja aqui presente como pessoa na terra, nós temos o Espírito Santo, né? Que foi uma promessa que ele disse que enviaria assim que chegasse ao Pai, né? Assim que chegasse próximo do Pai. E esse Espírito Santo é quem hoje nos dá, né, a condição aí, nos conduz, nos dá sabedoria para quando nos deparamos com alguns problemas que são necessários orações, que são necessários jejum, que são necessários que façamos vários dias, né, de oração e de pedidos, que esse Espírito Santo, ele nos ajuda, né? E em nome de Jesus, milagres ainda foram realizados, mesmo quando Jesus não estava mais aqui, em pessoa. Amém? E por isso é que a igreja continuou a crescer e que tantas pessoas vendo, né, sendo testemunha desses milagres, dessas maravilhas, aceitaram a palavra de Deus. Hoje está um pouquinho difícil aqui o barulho, pessoal, mas vamos tentar. Depois eu vou ver aqui, se ficar muito ruim eu faço de novo. Mas acontece, né? Por mais que eu feche tudo, os barulhos eles ultrapassam muitas vezes. Então, olha, como os discípulos, em grande parte, pescadores analfabetos, poderiam ser agentes por meio dos quais nos seria transmitido no Novo Testamento. Então, como que aqueles discípulos, né, que foram escolhidos, eles conseguiriam passar essa mensagem, conseguiriam disseminar a palavra de Deus, conseguiriam levar aos outros, né, a grandes multidões, a outras cidades, né, outros lugares, a palavra de Deus, se eles eram na maioria ali pescadores, né? Eles não tinham estudo, enfim, não eram analfabetos. O que garante a confiabilidade, né, do que eles falavam? Por que o que eles falavam, as pessoas confiavam, né? As pessoas acreditavam, né? Como que é possível isso? Então, a resposta a tudo isso, ela está no quê? Naquela promessa que nós já vimos lá nas outras aulas, né? Do envio do Espírito Santo. Então, quando eu me proponho a fazer a obra de Deus, quando eu me proponho a evangelizar, a falar de Deus para alguém, o Espírito Santo, ele está comigo. Eu não estou sozinha. O Espírito Santo está comigo. E quando eu faço uma oração e peço para que ele me conduza durante as minhas conversas com as pessoas, com os meus amigos, com os meus parentes, com a minha família, quando eu peço que ele conduza essa conversa, quando eu peço que ele coloque as palavras em minha boca, não interessa o quanto de estudo eu tenho, não interessa quantos diplomas eu coleciono, não interessa a minha formação acadêmica aqui, terrena, né? O que é importante é a intimidade que eu tenho com Deus, é a intimidade que eu
crio com o Espírito Santo para que ele me use da maneira que é necessário, da forma que é preciso para que a palavra seja aí passada a todos os outros. E foi dessa forma que os discípulos, os apóstolos, os seguidores conseguiram alcançar tantas vidas com a presença do Espírito Santo, com o crer na palavra de Deus e testemunhar aquilo que eles viram e ouviram como pregação. Amém? Isso é ir para o alto, né? Para o além, não é isso? E o crescimento da igreja, ela não estava ligada apenas à quantidade. Então, assim, não é o número de pessoas que existe dentro da igreja, não é o número de igrejas que existe em determinada cidade ou em determinado bairro que vai dizer se a palavra de Deus está sendo corretamente passada, que almas estão sendo ganhas, né? Mas o que? Principalmente a qualidade. Então, qual é a qualidade, né, da igreja, né? Qual é a qualidade dos cristãos que estão falando sobre a palavra de Deus, né? Deus, ele sempre se preocupou com o crescimento da sua igreja. E por isso ele disponibilizou para a gente o poder da sua palavra e de quem? Olha aí na tela aí, né? Eu coloquei algumas letrinhas aí que umas ligadas às outras compõem uma palavra. E aí eu coloquei o E aí em vermelho para que você inicie por ele, né? Então, qual foi o poder que o Senhor disponibilizou para a sua igreja, além da sua palavra? O poder do Espírito. Então, olha, quando eu ligo lá Espirito, Espírito. Então, o Espírito Santo, ele foi disponibilizado para que, de posse dessa promessa, né? De posse dessa promessa e revestidos desse poder, nós nos tornássemos fortes testemunhas do que o Mestre um dia compartilhou com os seus discípulos, que foram as testemunhas oculares. E para isso a gente tem a Bíblia Sagrada, né? A gente tem a Bíblia que nos relata, né? Nós temos lá todos os apóstolos, né? Nós temos Mateus, Marcos, João, Lucas, que nós podemos encontrar o que foi que aconteceu, o que foi que Jesus fez. E por meio dessas maravilhas e por meio de todos esses milagres e ensinamentos de Jesus, nós podemos aí transmitir às outras pessoas o que de fato a palavra do Senhor tem a nos oferecer. Então lembrem-se sempre disso. Jesus disponibilizou para a gente o poder do Espírito Santo e a sua palavra. Então, Espírito Santo, revestidos do poder do Espírito Santo, sempre em oração, e mais a palavra de Deus, não precisamos de mais nada, não é verdade? Então, é só ir para o alto e além. Amém? Após a descida do Espírito Santo, os dias que se seguiram certamente foram de muita alegria. Pedro, cheio de poder e unção, fez um discurso magnífico e, por meio de um belo apelo, viu milhares de almas renderem-se aos pés do Senhor. Isso está lá em Atos 2, 40 a 41, e nós já vimos e estudamos em outra oportunidade essa passagem, não é verdade? Onde Pedro pregou para várias pessoas e essas pessoas foram cheias, né, do Espírito Santo, falaram em línguas e eles se entenderam, né? Alguns pensavam que estavam todos embriagados, mas não era nada disso. Era o poder do Espírito Santo revestindo a cada um naquele dia. E o resultado foi rendição.
E é isso que a gente espera. Quando a gente evangeliza alguém, quando a gente fala de Jesus para alguém, a gente espera rendição, a gente espera ganhar almas, né? Esse é o propósito, não é falar por falar, não é passar a imagem de que você sabe tudo da Bíblia, que você é um cristão participante. Isso é muito importante. Você precisa saber da palavra, você precisa ser participante, você precisa de tudo isso. Mas o nosso foco é salvar almas, é trazer pessoas para Jesus, né? Pessoas que se rendam e que entendam e creiam que Jesus é o único Salvador. Amém? Os milagres aconteciam e a igreja em Jerusalém crescia. Todos eram unânimes nas suas ações. Oravam, participavam dos cultos, ajudavam na ação social, permaneciam juntos louvando e adorando ao Senhor. E a cada dia o número de cristãos aumentava. Atos 2, 42 ao 47. Então veja, a comunhão que existia entre essas pessoas em orar, em congregar, em ajudar uns aos outros, em permanecer em louvor, em adoração ao Senhor. Isso tudo cooperava para que aquela igreja, né, para que a nossa igreja, ela aumentasse a cada dia, ela fosse além. Amém? E é o ensinamento para nós hoje, né? Então, orar, participar dos cultos. Não podemos participar do culto presencial, mas podemos participar dos cultos nas lives, né? Aproveita aí, entra lá no canal da igreja, faça a sua inscrição, aciona o sininho, como diz a pastora, o pastor, né? Aciona o sininho lá para que você seja lembrado dos nossos cultos, das nossas escolas bíblicas, né? Das nossas lives e participe, né? Participe conosco. Vamos ajudar uns aos outros, né? Nesse tempo aí de pandemia, muitas pessoas estão precisando, ainda que não possamos ter o contato, mas possamos ajudar em oração, né? Vamos permanecer juntos, louvar, adorar, colocar um louvor na sua casa, juntar aí toda a família para ter uma tarde de adoração, de oração. Isso é muito importante, não é verdade? E disseminar isso e passar adiante para os outros é melhor ainda. O Espírito Santo se agrada, nós ficamos felizes, Deus fica feliz, né? E a nossa igreja tende a aumentar a cada dia. Amém? Todos demonstravam grande felicidade sob a liderança dos apóstolos, e ninguém pensava em distanciar-se de Jerusalém, onde o Senhor estava realizando grandes obras por intermédio do seu Espírito. No entanto, uma terrível perseguição contra a igreja levou o diácono Estevão à morte e alguns líderes da igreja à prisão. Atos 4, de 1 ao 3, 7, 58 e 59. Então, veja, a igreja primitiva, ela continuou avançando, né? Mesmo depois dos discípulos que foram passando a palavra para outros apóstolos foram surgindo, diáconos, outros seguidores que foram fazendo a mesma coisa. Assim foi Estevão, foi Filipe. E só que havia lá pessoas, né? E Saulo, né? Saulo, que depois virou Paulo, era até um deles, né? Que perseguiam esses cristãos, porque eles, os judeus, eles não acreditavam, né? Que o Messias, que Jesus era o Messias. Então, teve uma grande perseguição sobre essas pessoas e pessoas morreram em nome da palavra de Jesus, como foi o caso de Estevão, né? Ele foi morto, outros foram presos. Nós tivemos aí os exemplos dos discípulos. Paulo foi preso, né? Inclusive. Então, a igreja, ela
continuou avançando, mesmo sendo perseguida pelos judeus, tá? Porque quando os nossos irmãos em Cristo, eles foram expulsos de Jerusalém e dispersos para várias regiões, né? Então eles foram expulsos de lá porque eles ficavam falando da palavra. Os judeus não gostavam dessa prática, e aí eles foram expulsos e foram tomando conta de outras regiões, mas não deixaram de anunciar o evangelho. Onde eles iam, né? Eles levantavam missionários. Então, por exemplo, lá na igreja de Antioquia, né? Deus levantou missionários cheios do Espírito Santo e de sabedoria, né? Então, dentre os quais, quais? Paulo e Barnabé. Eles se destacaram, né? E saíram de Antioquia para levar a mensagem de salvação para quem? Para os gentios em outros lugares, né? Então eles romperam barreiras, eles cruzaram fronteiras, foram de uma cidade para outra, eles deixaram as suas famílias, eles deixaram a comodidade da sua casa, tudo isso em nome da obra do Senhor. Tudo isso para que a igreja continuasse crescendo e se expandindo. Então nós temos assim ótimos exemplos na Bíblia de que vale a pena nós participarmos dessa expansão, né? Dessa obra de crescimento da igreja. Após outra grande perseguição liderada por Saulo de Tarso, os cristãos foram dispersos e chegaram até Samaria, mas por onde passavam testemunhavam do Senhor Jesus, e muitas conversões aconteciam. Atos 8, 1, 4. Então, ainda que nós tivermos que ir para outros lugares, e podemos até fazer um exemplo aí desse momento de pandemia, porque o momento de pandemia, ele nos obrigou a sair do nosso lugar, da nossa igreja, né, física, para congregarmos em casa com nossa família, através das lives aí dos cultos online. Então, veja, nós tivemos que mudar a nossa condição de vida, não é verdade? Trabalhando em casa, convivendo um maior tempo com os nossos familiares, e nós mudamos totalmente, mas não podemos deixar de ser testemunha. Então, eu estou aqui fazendo um contato com algum amigo por telefone para saber como que tá, ou até mesmo uma videochamada. Isso não me impede de falar sobre a palavra de Deus, né? Não é porque eu não possa sair hoje daqui da minha casa que eu não possa falar de Deus. Naquele tempo, eles até precisavam, né, do falar, porque muitos não sabiam, eram analfabetos, como eu já havia dito aqui, eram analfabetos, então eles precisavam estar diante das pessoas para falar. Mas nós hoje não precisamos estar diante da pessoa para falar de Deus. Podemos gravar um vídeo e colocar nos nossos grupos de WhatsApp, nos nossos status, nas nossas redes sociais, né? A rede social, ela tem um alcance imenso. Então, por que não usar para isso, né? Para sermos testemunhas do Senhor Jesus e alcançar outras vidas, né? E fazer com que outras conversões aconteçam. Amém? Bons exemplos aí dos discípulos, né? Dos apóstolos da época. E qual que era a característica mais marcante aí dessa igreja primitiva e que nós devemos tomar como exemplo? É a característica da comunhão. Então, estar em comunhão, ainda que distante, né? E como é que a gente fica em comunhão? O que é estar em comunhão? É orar juntos, né? Orar juntos. Não reunidos num lugar, mas juntos. Eu estou em oração na minha casa, você está em oração na sua, então nós estamos em comunhão. Falar da palavra de Deus àqueles que necessitam, àqueles que precisam, estudar da palavra de Deus, jejuar, não é verdade? Aprender, fazer um vídeo,
enviar uma música, um louvor a quem está precisando. Então essa era uma característica marcante daquela época da igreja primitiva e deve ser também uma característica marcante da nossa igreja nesse momento, né? É estar em comunhão, é viver a comunhão e principalmente estar conectado o tempo todo, vou falar a palavra da vez aí, o conectado, né, com o Senhor Jesus. Criar essa intimidade com Ele, porque não adianta nada estarmos em oração, em jejum, se nosso coração não está ligado diretamente com o Senhor. Se a nossa mente não tem disposição para mudar determinados conceitos, para mudar determinados hábitos que não agradam ao Senhor. Então, ter uma intimidade com Deus, ter uma intimidade com a palavra do Senhor e deixar que ela tome conta da sua mente, chegue até o seu coração para que possa sair da sua boca, né, e alcançar aí grandes conversões, né, e alcançar almas que se rendam aos pés de Jesus, como um dia você também se rendeu e reconheceu que somente Ele pode nos salvar. Amém? E aí, caminhando para o final dessa aula, né, nós temos o nosso texto áureo que diz, está lá em Atos 2, né, o verso 47b, diz assim: e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Então veja que maravilha, né? Diariamente era acrescentado àqueles que se propunham, né, a fazer aí a obra do Senhor, os que iam sendo salvos. Então veja como deve ser maravilhoso você chegar um dia assim e saber quantas vidas, né, você alcançou. Quantas vidas foram levadas para a igreja por meio do seu testemunho. Porque muitas vezes não é apontar o dedo, não é acusar, não é dizer o que está certo ou errado que vai fazer com que a pessoa vá para a igreja, que vai fazer com que a pessoa se renda. Muitos de vocês que estão hoje na igreja, assim como eu, um dia o fizeram por quê? Porque ouviram o testemunho de alguém e presenciaram, né? Não só ouviram, mas presenciaram, foram testemunhas oculares das mudanças que o Senhor pode fazer na vida de uma pessoa. E foi justamente isso quem me levou à igreja. O que me levou à igreja foi perceber a mudança da vida daqueles que tinham o Senhor como único Salvador, que tinham o Senhor como alvo, né? Então foi isso que me fez seguir o caminho de Jesus. Ah, mas porque eu vi pessoas não tendo mais nenhum problema, enriquecendo, tendo carro, tendo uma vida boa? Não, não é isso. Eu vi a mudança de coração das pessoas. A mudança de coração, primeiramente. Eu vi a mudança da pessoa passar adiante aquilo que o Senhor aquilo que havia aprendido da palavra do Senhor. Eu vi pessoas passarem por provas e continuarem tranquilas e continuarem com os corações em paz. Então essa mesma paz que eu percebia nos outros, que eu percebia naqueles que estavam falando para mim sobre o Senhor, essa mesma paz eu queria para mim. Ainda que se tivesse uma prova, mas eu queria essa paz, a paz que excede o entendimento de qualquer pessoa, né? Então, por conta disso é que um dia eu me rendi aos pés do Senhor. E eu espero que todos nós possamos aí passar, né, para os outros, para aqueles que precisam,
essa paz que só tem quem tem o Espírito Santo, quem aceita Jesus como seu Salvador. Amém? Eu vou ficando por aqui nessa primeira aula e nós seguiremos com o restante do conteúdo na próxima aula. Eu espero que tenha alcançado aí o coração de vocês. Eu espero que vocês estejam todos bem e que Deus os abençoe. Uma boa semana para todos vocês, na paz do Espírito Santo. Amém? Tchau, um beijo para todos.